Olá, torcedor Coxa Branca. Estamos colocando no ar a edição do número 43 da TV Coxanautas. Hoje num clima um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais reflexivo, né, Ricardo? Isso. Porque o Curitiba perdeu o segundo jogo da final e o Atlético foi campeão paranaense em cima da gente. Nada muito imprevisível, pelo que a gente estava vendo pelo aí que o Curitiba vinha mostrando, né, no nos jogos. E hoje, para contrabalancear um pouquinho esse clima, a gente tem um convidado que é um ícone aí da crônica paranaense. Eu, desde que eu comecei a acompanhar o Curitiba aí no estádio, esse cara aqui que está na nossa frente, ele já cobria o Curitiba, sempre cobriu o Curitiba, nunca vi ele cobrindo outros times, era sempre o Curitiba. Eu também. E é o Edu Brasil. Edu, bem-vindo, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, é uma honra estar te recebendo aqui. Eu agradeço, fico muito satisfeito pelo convite. Aliás, no Curitiba eu fiquei 25 anos, tocando Curitiba, cobrindo Curitiba. Mas eu antes, pela Rádio Clube, eu fazia o Colorado. Depois uma história que eu vou contar com o Lombardi, que nós passamos para o Curitiba. Isso é bacana. Mas eu quero agradecer vocês, Coxanautas, que inclusive eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Aliás, lá atrás, no começo, eu sempre procurei, às vezes, conforme os clássicos, jogos assim importantes, que eu precisava de subsídios, eu procurava o Coxanautas, porque ali tinha informações que eram importantes para a divulgação do próprio Curitiba. Jogadores, datas, né, conquistas. Então, olha que bacana, Coxanautas, eu agradeço e meus parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo até hoje. Legal, imagine. Eu que parabenizo você pelo Obrigado. trabalho, por toda essa cobertura do Curitiba. Eu acho que a tua história e a do Curitiba nos anos mais recentes já se confundem. É verdade. Né, então, fique à vontade mesmo, a gente vai tocar aí um bate-papo. Vamos falar sobre o Atletiba e as perspectivas aí, né, Você Ricardo? sabe que antes de você começar a contar a história, eu quero só lembrar que eu era menino e naquela época a gente não tinha tanta coisas tecnológicas como a gente tem hoje. Sem dúvida. E tinha um rádio relógio na minha casa, no quarto dos meus pais. E o meu pai sempre gostou muito de futebol. E quando era próximo das 11 horas da noite, eu tinha que dormir cedo para acordar para o colégio no dia seguinte, mas não, eu ia escutar a turma do bate-papo, que era comandada pelo Carlos Kleina, lembra? Isso. Aquilo era maravilhoso. Hoje a gente não tem um programa com aquela qualidade, que era impressionante, do saudoso Lombardi. E você cobre o Curitiba desde 85. Desde 85. Aliás, ele perguntou, né, que me viu só no Curitiba, não me viu lá atrás. Mas eu comecei em 82 na Rádio Clube. Na época, eu fui até setorista da Federação Paranaense de Futebol, quando foi o primeiro ano que o Moura foi presidente da federação. Depois, aí o Linhares Júnior saiu da Rádio Clube e foi para a Rádio Cidade como narrador. Ele não queria ser mais repórter. E ele era o setorista do Colorado. Aí o Lombardi me colocou como setorista do Colorado em 83. Eu fiquei 83 e 84. Naquela famosa Cele Boca que o Colorado montou, eu era o setorista do Colorado. E aí, no final do ano, naquela disputa de campeonato, teve o Atletiba, mas que já não valia muita coisa, porque os dois estavam perdendo para o Pinheiros. Ele fez uma pesquisa no Alto da Glória para ver como é que estava o nome dele, vamos dizer assim, a popularidade dele em Curitiba. E, para surpresa dele, foi muito negativo. Ele ficou brabo mesmo, porque ele era o quinto colocado. Ele perdia para o Carneiro, para o Xavier, para o Rosito Portela, para o Durval Leal, que foi um dos grandes coxas e que um baita narrador, fora de série. E ele perdia até para o empregado dele, que era o Durval Leal. Aí ele ficou bravo e disse, não, a partir do ano que vem nós vamos... Vou para o Curitiba. Vou para o Curitiba. Vou ver se consigo vender o Curitiba e, enfim, e superar esses 4 que estão na minha frente. E assim aconteceu. Por quê? Porque ele foi feliz na ida dele para o Curitiba, né? O Curitiba foi campeão brasileiro e aí o nome dele cresceu e cresceu muito, sabe? E ele conseguia vender e conseguiu
faturar muito em cima do próprio Curitiba Futebol Clube, né? Claro, na mídia que fazia. Por quê? Porque dava retorno, né? Dava muita audiência. A Rádio Clube, na época, era fora de série, era um canhão. Além da onda média, ela tinha onda curta. E a onda curta pegava no Brasil inteiro. Então, quem queria saber alguma coisa de Curitiba, do Atlético do Paraná, era através da Rádio Clube. E não tinha tantos jogos para televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então a rádio realmente era o único meio que a pessoa tinha de comunicação. Era muito mais valorizado do que muito hoje, mais né? valorizado. Eu me recordo de uma passagem, posso contar claro, aqui rapidamente? A casa é sua. O Curitiba disputava já a segunda divisão, se não me engano. Já jogava a segunda divisão e eu fui para o Rio de Janeiro, em Bangu, com o Curitiba. E estava fazendo um jogo lá, daqui a pouco vem um piazote do meu lado e me puxa. Eu usava o uniforme da Brahma, sabe? Eu era patrocinado pela Brahma. Aí ele me puxou, disse que eu olhei, ele disse, você é o Edu? Eu fiquei até estranhei, né? Digo, poxa, um piazinho aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, me conhecer, né? Daí ele disse, sou eu sim. Eu quero te dizer que eu sou um grande ouvinte de vocês. Eu digo, opa, mas que maravilha. Daí ele me contou a história, que ele saía da escola e ele não chegava em casa para saber resultados do futebol brasileiro, ele punha na clube escutando a turma do bate-papo com o Kleina. Porque o Kleina, no final da jornada do programa, aliás, é o único cronista, olha, que fazer um horário de programa às 11 horas da noite não é fácil. E o Kleina fazia ao vivo. Nós gravávamos. O Demar Kramer, não era também? Nunca, mais o Kleina. Mais o Kleina. Mais o Kleina. O Kramer, quando ia, gravava conosco, sabe? Porque às 7 horas a gente fazia a gravação de material do Curitiba, do Atlético, do Paraná Clube. Aí o Barão e o Maza faziam comentários juntos, né? Os narradores participavam conosco e o Kleina fazia a apresentação do programa, chamava cada bloco, né? E no final ele dava os resultados ao vivo. Então, é por isso que tinha aquela audiência incrível. Era o plantão, né? Era o plantão. Mas era muito... Hoje em dia a gente não vê mais programa com a mesma qualidade, né? Não tem, é muito difícil aparecer isso em função da própria tecnologia também, da televisão, que acabou derrubando um pouco o rádio nesse sentido, né? Mas, Edu, apesar da segunda-feira hoje um pouco difícil para a gente como torcedor de Curitiba, a gente tem até que dar uma satisfação para o torcedor de Curitiba falando sobre o Atletiba, né? O que você achou do Curitiba nessas finais do Campeonato Paranaense? Bom, era previsível já esse título, a perda do título para o Atlético? Né? Sem dúvida. Eu acho que desde o primeiro turno, né? Primeiro turno, quando o Curitiba ganhou a Taça Dionísio, a gente notou em várias jornadas que o Curitiba não teve vamos dizer assim, uma cadência dentro do futebol para ser campeão. Ele conseguiu a duras penas aquele resultado contra o Foz do Iguaçu lá. Isso, nos pênaltis. Nos pênaltis ainda. E depois contra o Rio Branco em casa, ficou provado que o Rio Branco acabou caindo para a segunda divisão. Eu acho até que aquilo iludia um pouco a gente, porque ganhou bem do Rio Branco. Só que o Rio Branco era uma equipe fraquíssima. Também, né? Pode até se pensar dessa maneira em função do que o Rio Branco acabou fazendo com o Atlético. Exatamente. Porque derrubou o Atlético na Baixada, todo mundo achava que o Rio Branco tinha uma força incrível. Mas o próprio Maurílio, que conversou conosco, ele dizia assim, é a chance do Rio Branco. Se o Rio Branco não for campeão da Taça Dionísio, ele cai para a segunda divisão. E foi provado depois que realmente aconteceu. Quase caiu, né? Não chegou a cair, mas ficou ali, né? Ficou ali, à beira do abismo. Na beira do abismo. Então, eu, desde aquele primeiro turno, achei que o Curitiba não tinha muita força. O grupo do Curitiba, muito fraco. Mesmo com a garotada, em alguns setores, o Curitiba ficou muito a desejar, sabe? E com os jogadores experientes, pior ainda, né? Você vê que o Kleber virou um chinelinho. Eles não deram retorno. Eles não deram retorno, né? Tanto que a gente até comentou em alguns programas e no próprio site que o Curitiba conseguiu a conquista do primeiro turno,
mais em função dos garotos da base mesmo do que os veteranos que deviam dar o suporte. Eles não deram Era suporte. praticamente o time sub-20 Né? jogando. Muito menos os reforços que a diretoria contratou, que na verdade nenhum deles aprovou, né? Nada. Não tem, não. Então você acredita que o Curitiba, para entrar numa segunda divisão com o material em mãos que tem hoje, vai ser uma tragédia. Olha, é duro falar disso, mas é a verdade. Vai ser uma loteria. A gente até vai falar para frente da Série B, mas até para encerrar esse assunto do Atletiba, eu até quero comentar a minha impressão do jogo. Isso foi evidente no segundo tempo. A crítica, e a gente fez até um editorial no Coxanautas pedindo a demissão do Sandro Forner. Nós, como torcedores do Curitiba, eu estou falando em nome do site, a gente entende que o treinador não tem mais o que oferecer. E ontem isso ficou visível. O Curitiba precisando ao menos empatar para ser campeão. Ele em nenhum momento abdicou dos 3 volantes, ele continuou com o mesmo esquema tático. Ele fez substituições, aquelas famosas 6 por meia dúzia, porque tirou o Pablo e colocou o Iago, que são jogadores praticamente da mesma função. Né? A gente não vê o Sandro Forner mexendo taticamente na equipe. Então, assim, eu acho, até falando, complementando o que você disse, eu acho que não é somente reforços que o Curitiba precisa. Eu acho que o Curitiba precisa também de um novo técnico. Eu acho que com esse técnico vai ser difícil tirar mais do que ele deu nesse Campeonato Paranaense. Então... só a gente analisar como que o Curitiba fez os últimos gols, como que o Curitiba fez as últimas apresentações. Tudo bola parada. Não, a gente faz tempo que não faz um gol. A gente só não perdia o jogo quando a gente conseguia acertar a defesa, mas mesmo assim o Coxa só jogava mais ou menos ali defensivamente. É verdade. Quando a gente precisa propor o jogo e ir para cima do adversário, e a gente vai precisar fazer isso na Série B, mais do que a gente fez no Paranaense. Sem dúvida. A gente não tem essa proposta ofensiva. O que eu vejo alguns torcedores tentarem justificar essa má performance do Coritiba e tentar defender o treinador é dizendo que o material humano que foi dado para ele é fraco. Eu concordo, mas em partes. Por quê? Porque a gente já viu, e você é um cara experiente, já deve ter visto isso muitas vezes, treinadores conseguirem tirar o máximo de elencos fracos. Claro. Né? O Curitiba já teve várias vezes isso. Muitos anos. Né? Várias vezes. Não é a primeira vez que o Curitiba tem um elenco fraco. Desde o tempo do Evangelino. Né? Então, assim, eu já vi um Cruvinel da vida, por exemplo, que hoje talvez tivesse vaga nesse Curitiba. Um Baraca. Nossa Senhora, o Baraca é mais recente, mas um Cruvinel, como eu estava falando para você antes da gente começar a gravar, eu me arrependo hoje de ter criticado o Márcio Batatinha e o Mário Sérgio Feijão, que eram 2 laterais. Porque vendo o Moser e o Léo Andrade jogando, a gente percebe o quão a gente já esteve melhor. Reginaldo Araújo, nossa, que o pessoal Ricardinho, né? Pegava no pé e era um baita do lateral. Ricardinho, né? Então, assim, só para complementar esse assunto do Atletiba, o que mais me deixou triste foi ver o Curitiba covarde e se apequenando cada vez mais dentro de campo. Pois é. Foi, inclusive, até motivo do pessoal do Atlético falar nisso, né? Dos jogadores, que o Curitiba foi pequeno na decisão. Foi, a gente não vê... Não foi para vencer, né? Ele estava com o regulamento ali 1-0 achando na mão. que ia segurar aquele... Eu estava na Baixada ontem e a gente não viu um lance de perigo do Curitiba. A melhor chance do Curitiba foi um chute do Pablo, aquele atacante que não faz gol há 3 anos, que passou longe, e aí eu vi até uns comentários no Twitter, a bola passou raspando, a bola passou longe. Então, assim, é muito pouco para um time que já foi grande um dia, né? O Curitiba se apequenou, e eu confesso que eu acompanho o Curitiba desde o início da década de 80, eu nunca vi o Curitiba tão pequeno como ele está hoje. Eu também, já notei isso, já vi. E, em parte, eu concordo com você com o negócio do técnico. Porque você não vê jogada trabalhada, jogada ensaiada. Mas não dá tempo de treinar, não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo. Mas hoje, infelizmente, não é só o Curitiba. Em todos os clubes acontece a mesma coisa. Não se faz mais o trabalho coletivo, não se faz mais o trabalho de fundamento, que é muito importante. O trabalho, mas é um profissional.
profissional também tem que trabalhar o fundamento, principalmente. Eu me lembro uma passagem do Paulo César Campinas. Sim, lateral esquerdo, grande lateral grande esquerdo. lateral do Curitiba. O técnico, eu não me recordo qual era. Era um que veio da Arábia, veio para cá, depois foi dirigente no São Paulo, Júlio, parece. Não me recordo o nome dele. Eu sei, Teixeira, José Teixeira. Isso. Grande cara, mas professor fantástico. José Teixeira. Um dia ele foi chamar a atenção do Campinas, disse, pô, você tem que bater a falta assim e tal. O que o senhor quer ensinar o padre a rezar a missa? Pegou, ficou bravo e foi embora. Quer dizer... E era um grande batedor de falta. Batedor de falta. Mas isso, o professor estava querendo ensiná-lo a como bater na bola, para não ter o erro, né? Não ter aquele defeito sempre que tem que ter. Teria se consagrado muito mais, né? E isso não aconteceu com ele. Hoje, então você não vê esse tipo de trabalho. A última vez que eu vi esse trabalho sendo feito foi pelo Edson Borges com o Queiroz, com o Canova. Porque o Queiroz, quando aqui chegou, ele não sabia cabecear. Pulava e não acertava. Aí o Edson Borges pegou o Queiroz e começou a fazer esse tipo de trabalho com ele. Chegou para o Queiroz e disse, o dia que você fizer um gol, aliás, ele está devendo, o Edson Borges, o dia que você fizer um gol, eu vou lá para Boca Maldita só de cueca. Isso ele está devendo, porque o Queiroz acabou fazendo vários gols. Treinou, repetição. O fundamento. Outro jogador que fazia um trabalho de fundamento fantástico no Curitiba, o Macidinho, lembra do Macidinho? Macedo, ponta direita, um grande jogador, né? Ele batia, aqui está, vamos dizer, a área aqui assim mais ou menos, ele vinha do lado direito sozinho, depois do treino. O menino jogava a bola para ele, ele procurava pôr essa bola no canto oposto do goleiro, porque ele sabia que o goleiro saía aqui. O Macedo batia de curva. De curva. Lembra? Lembro. Ele fazia isso porque 2 vezes que ele se apresentou no Alto da Glória, uma foi contra o próprio São Paulo e outra contra o Vasco, se não me engano, ele meteu dali. Manda um cara fazer hoje para ver se o cara acerta. Mas a gente até comentou num programa passado que o jogador hoje, ele quer que acabe o treino para pegar o celular, para postar foto no Instagram, para ver o Facebook, é isso que o jogador... Mas às vezes, não... eu quero até defender o jogador, às vezes o técnico, o pessoal de comissão técnica proíbe eles de fazer esse trabalho depois do treino. Porque daí pode afetar o físico, pode afetar... Tem isso também. Mas você sabe que ontem eu vi antes do jogo começar, lá na Baixada, quando o Curitiba estava aquecendo, pela primeira vez eu vi um treinamento diferente dos jogadores do Curitiba antes do jogo. O Tcheco ajeitando a bola, tocando a bola e eles chutando em gol. Eu não tinha visto isso ainda. Eles pegaram os 2 goleiros reservas, o Wilson já não estava mais aquecendo, e formaram uma fila e o jogador vinha, o Tcheco colocava na esquerda, na direita, e o jogador batia. Até gostei de ver aquilo, porque uma das grandes deficiências do futebol brasileiro hoje, em geral, é a conclusão do gol, né? O jogador não treina. De longe, são poucos. E a gente vê muito assim... o jogador é o ponta, por exemplo, ele marca o lateral, ele corre, ele recompõe a defesa, mas a função principal, que é fazer gol, não faz mais. Não faz. É verdade. Você já viu vários pontas bons de bola. Que não precisavam nem voltar para marcar. Não, exatamente. O Pachequinho não marcava. Não, o Pachequinho fazia gol até de cabeça. O Pachequinho fazia gol. O Edson não marcava, lembra? O Lela não marcava. Não marcava. Esses caras não queriam saber. Não, quem marcava ali era o André o volante, o André o Hidalgo, que se vire lá. Agora, então o futebol brasileiro, a gente percebe uma mudança, mas essa mudança para pior, né? Para pior. Mas em função disso. Por quê? Porque a própria comissão técnica não faz mais esse trabalho. Faz trabalho curto, aqueles trabalhos de toque de bola, num quadrado, mas não faz mais coletivo, não faz mais esse treinamento de fundamento, e aí fica difícil. Você passou por diversos técnicos no Curitiba. Quem que você estaria como um cara... Hoje? Quem que até que já está aposentado tudo, mas quem que, na sua opinião, foi um grande treinador para o Curitiba? Para o Curitiba, que você acompanhou, né? Teve vários, sabe? Eu vi vários. Difícil até de escolher. Vários treinadores. Fica difícil, né? Recentemente o próprio Antônio Lopes, o Minelli, sim. O professor Brandão lá atrás, sabe? O Abel Braga, que também fez um bom trabalho no Curitiba.
Mas eu conto assim um deles como o Enio Andrade. O seu isso foi Enio espetacular, né? não por ter sido campeão brasileiro, mas pelo material humano que ele tinha na mão para ser o campeão brasileiro. Mas é isso que a gente estava falando há pouco do Sandro Forner. O material humano que o Enio Andrade tinha, é óbvio que era muito superior ao que o Sandro tem, mas também não era um time que a gente apostaria as fichas que seria campeão brasileiro. Não, porque você vê, tinha a garotada, né, tinha um monte de garotos que trabalhavam com ele, como também tinha os experientes. E até hoje o Curitiba tem. Depois teve uma época que o Curitiba teve um trabalho com esses garotos, do Henrique, o Pedro Quem, Canove, Marlos, Essa época, o Curitiba na segunda divisão, não tinha dinheiro, se apegou a esses garotos e esses garotos ajudaram. É diferente. Mas só que hoje, você nota que os garotos que estão aí, apesar de que a defesa com o Thalisson e o Romércio. Com o Thalisson e o Romércio, eles já se acertaram. Né? O Júlio Rush, são 3 jogadores, 3. O Moser ainda que tem que eu cito mais um ali, o Vitor Carvalho, o volante, que é bom jogador. É verdade, um bom volante. Então, já é uma formação. A gente precisa do meio para frente. Só que eu acho que o Curitiba demorou muito para remontar esse time para o Campeonato Brasileiro. Quando a gente entrevistou o presidente Samir depois de eleito, a gente questionou essa questão do Paranaense sendo laboratório, né? E ele falava para a gente que ele teria tempo para remontar o time caso o planejamento inicial não desse certo, né? O tempo realmente está aí. Eu não sei se o tempo é esse, mas abril está aí, o Campeonato Brasileiro começa no sábado. Acontece do que para mim assim, o problema, e você talvez pense igual, é que os reforços que estão chegando também não dão aquela esperança. Não. Né? Não dão. Que o Curitiba vá conseguir. Ele pode até ter um começo, mas o importante da disputa de uma segunda divisão, que o começo tem que ser um bom começo, para que não perca muito ponto no início do campeonato. Porque é longo, né? É longo. São 38 rodadas. Quer dizer, se você começa a perder, você já fica lá embaixo. E a gente nota, o time que fica embaixo, depois para sair daquelas 4 últimas posições ali sofre. Aí vai o ano inteiro sem ter uma qualidade boa. E a segunda divisão hoje, o Curitiba e o Goiás são as 2 forças dentro da segunda. Talvez a Ponte Preta também, pelo histórico mais recente. Mas só que a Ponte desmantelou o time que vinha de lá. Né? Então, os clubes do Nordeste do Brasil, que vão disputar a segunda divisão, a gente acompanha, sabe, que eles perdem fisicamente. Isso sempre foi analisado dentro do futebol. Na parte física, quando chega na hora do bem bom, mais o Sul do que o Nordeste. Agora, só que no Sul a gente tem aí esse Brasil de Pelotas, tem lá Juventude, tem outros clubes que... Tem o Figueirense, Criciúma, né? Havaí. Crescendo, sabe? Então, esse é o problema do tempo que... E o equilíbrio é muito grande, por mais que tenham times que não têm tanta história, não têm tanta tradição, mas ninguém é bobo mais, né? Por isso que eu acho que o Curitiba demorou muito. E vai ter que estrear aí sábado já lá contra o Sampaio Correia, ganhando o jogo fora de casa. A sorte, e com o time que a gente tem hoje, né? Na verdade a gente nem sabe, porque eu até fiz uma breve escalação aqui. O que o Curitiba, porque o Sandro já deu a entender que vai utilizar os reforços já nesse jogo. O Wilson, Carlos César na lateral direita, Thalisson e Romércio nas áreas. Quer dizer, o Moser aqui já cai fora. O Thalisson e o Romércio, a não ser que ele troque pelo Alex Alves. E o William Matheus, a gente não sabe se volta. Tem o Abner e tem o Léo Andrade que não aprovou. O Abner, esse é um capítulo à parte. À parte, a gente não sabe como tá, né, Edu? E nem viu jogar. Você viu ele jogar? Não, uma vez a gente viu ele jogar no Curitiba. Eu não me recordo dele. A gente não sabe. Aí tem o meio-campo, o Vitor Carvalho deve voltar como titular, o Júlio Rush, o Galdesani a gente não sabe se vai embora, se fica. Jogador que E o Jean Carlos, que é uma incógnita ainda, que é esse meia que chegou. Que é uma estreia, né? E na frente o Kleber, se ficar, a gente também não sabe se fica. E o Pablo, que não aprovou. Então não mudou muita coisa. Nada. Aí tem o Bruno Moraes, que é o centroavante que chegou também, mas
provavelmente não dá não tempo, jogue né? junto com o Kleber. Tem que Então, testar, assim, a né? situação é muito preocupante. É Né? verdade. E o que ainda deixa a gente mais desanimado é que se não trocar o treinador, não muda nada. Não muda nada. Não muda nada, fica nesse marasmo aí, e isso que eu digo, corre o risco de começar a perder dentro do Campeonato Brasileiro e depois, para ter uma recuperação, fica mais difícil. Pode se recuperar, sai dessa posição, mas para chegar lá em cima fica muito É mais difícil. difícil. Para ficar entre os 4 não é fácil. E até pela posição que a torcida tá. A torcida já não tá com paciência. Se o time começa perdendo, a pressão vai ser muito grande. O jogo, acho que é terça-feira contra o Atlético Goianiense em casa, Terça-feira. a torcida vai cobrar. Se não ganhar do Sampaio Corrêa, porque o jogo do Sampaio Corrêa, até o lado positivo, é que vai ser com portões fechados. O Sampaio Corrêa está numa fase ruim, não chegou nem à final do Campeonato Maranhense, e foi punido por conta de uma confusão lá e vai jogar com os portões fechados. Então não tem desculpa para o Curitiba, né? Não vai ter nem a pressão da torcida. Agora, o que me preocupa mais também é o seguinte, o Curitiba vem jogando com o Sandro Fornia, como a gente já falou, de uma maneira acovardada, retrancado, tentando só jogar nos contra-ataques. O problema é que na Série B o Curitiba é o time grande. Né? E as equipes vão vir jogar contra o Curitiba da mesma forma que o Curitiba joga hoje. E aí, como que faz? Aliás, isso aí é um papo que eu tive com o René Simões. Eu falava a respeito, a gente trocava ideia. O bom do setorista é isso, é você na janta ou no café da manhã, você estar conversando com esse pessoal, né? Com o treinador, com o preparador físico. E eu sempre dizia para o René, e é uma filosofia que eu tenho, você para disputar qualquer série, A ou B, ou até a C, você tem que ter pelo menos 18 jogadores, 11 titular e 8 do mesmo nível. Se você tira, por exemplo, nesse time do Curitiba, se você tira o Wilson e põe um outro goleiro qualquer, quem que está lá? O Ricardo? Rafael Martins. O Rafael Martins, que é do meu tempo ainda de setorista. Põe o Rafael aqui, ele não dá a mesma segurança que dá o Wilson. Então ele não está no mesmo nível do Wilson. Não é nem só uma liderança técnica, mas psicológica. Psicológica. Só a presença do Wilson já, né? Então isso eu discutia com o René e ele dizia para mim, você tem razão. E outra coisa, a história de ser retranqueiro ou não. Eu perguntava para ele, e o Curitiba fora de casa vai agredir? Ele disse, não. Eu até pensava em fazer isso, agredir o adversário. E me recordo qual foi o jogo. Contra o Marília, lá. Que depois aqui... Aqui a gente levou invertido. Saiu pela culatra, né? Mas lá, o Curitiba precisava do resultado aquele dia. O que ele fez? Não que ele tenha jogado na retranca, mas o Marília imaginava que ele, como time grande, ia sair para cima do Marília. O Marília ficou naquela, sabe? Vai, não vai. Vai, não vai. Ficou, não chove, não molha. E o Curitiba se aproveitou disso e ganhou o jogo lá. E ele falou, porque ele mudou essa atitude em uma conversa assim, de café da manhã, falando com ele. Porque ele viu que, mesmo sendo time grande na segunda divisão, você às vezes tem que se retrancar. Por quê? Porque aqui em casa todo mundo vem jogar para se fechar, para perder pouco, ou então empatar. E isso é a tônica da segunda divisão. O Curitiba não vai enfrentar no Couto Pereira times como Corinthians, Flamengo, Palmeiras que vão jogar. Ele vai ter que furar a retranca. Claro. E aí ele vai ter que Ele mudar. tem que ter qualidade ali na meia. Esse esquema dele hoje não fura a retranca. Não fura e pior, não tem qualidade. É um grupo que... Tire 11. Para você tirar 11 já é difícil. Edu, na verdade, assim, quando eu estava fazendo a escalação, você pode ver que tem 4 posições que eu coloquei meio que um suplente por dúvidas, porque eu não sei se o cara aqui da posição vai ser titular. Quem que vai ser titular? O Romércio, que ainda não provou que pode ser titular, ou o Alex Alves, que chegou e ainda não jogou, né, como titular. O William Matheus, que está se recuperando, ou o Abner, ela já não sabe. O Bruno Moraes joga na frente, não joga? Então, assim, por quê? Porque a gente não tem hoje... A gente está inseguro. O único, para mim, hoje, o único titular indiscutível do Curitiba é o Wilson. E é muito pouco, né? Muito pouco. O goleiro do Curitiba é o único que a gente pode falar. Veja só, eu, o Sicupira e o Serginho Prestes, nós fizemos na sexta-feira passada a escalação de uma seleção do Atletiba. Deu 4 jogadores do Curitiba e 7 do Atlético.
E os quatro que você frisou aqui, o Wilson, Thalisson. o Thalisson, o Júlio Rucci e tinha mais um outro aí que eu não Eu acho que era o próprio... Não era o Vitor Carvalho, mas eu vi também. Era o... Tinha mais um jogador. Tinha mais um, eu vi também, eu vou lembrar. 4 jogadores. Isso, Edu, você falando de 7 do Atlético e 4 do Coritiba, que a gente está falando do time aspirante do Atlético, né? A gente não está falando nem do time principal. Então nos preocupa muito a situação do Coritiba, o time que nos deram para torcer, como o nosso amigo Brandão sempre falou nos programas, é muito fraco realmente. A gente vê poucas perspectivas de melhora se não houverem mudanças. Então, assim, o Coxanautas vai continuar cobrando. A torcida do Coritiba pode ter certeza que o site não vai ficar omisso. Nós vamos cobrar da diretoria do Coritiba, porque se o Coritiba não subir esse ano, a situação vai ficar difícil. Fica. Principalmente financeira, né? Financeira, principalmente, né? Mas a gente sabe da dificuldade. A informação é de que não tem dinheiro, mas tem que se virar. Eles vão ter que se virar. Esse grupo que entrou, que assumiu, tem esta responsabilidade de não deixar o Coritiba na segunda divisão. Se teve problemas na diretoria passada, eles não podem fazer a mesma coisa. Ficar naquela desculpa, porque lá atrás deixaram o clube endividado. Não interessa. Não pode ser de muleta, né, gestões passadas. Vocês assumiram e sabiam exatamente como estava a situação. Exatamente. Não é verdade? Então, tem que resolver. Tem que achar uma maneira de arrumar um time que seja um time competitivo e que seja... E tentar também... diminuir a margem de erros, né? Até na contratação de jogadores. Porque contrataram 6 jogadores no início da temporada e nenhum deu certo até agora. Né? Nenhum. Eu até comentei que o próprio argentino que chegou ao Alvarenga é até um jogador que a gente depositou uma certa esperança, mas o cara não consegue jogar mais. O Sandro não utiliza mais esse jogador. Então, assim, as contratações foram muito equivocadas. Agora, para finalizar com você, eu vou te fazer uma pergunta. Você já viu time pior no Coritiba desde que você cobre esse time? E olha que você já viu coisa ruim. Já viu o time pior? Não, já vi, sim. Já vi. Acho que... O que é? 89? Não, 89 não. Opa. Esse não. Não me recordo, mas o Coritiba teve uma época que, inclusive, acho que foi na época desse professor Teixeira, que os caras entraram em greve por salário. Acho que 87, né? 86. Eu não lembro quando não. Acho que 86 foi campeão. Não, o José Teixeira já é na década de 90. 90? Então foi na época de 90, 92, 93, naquela situação difícil do Coritiba, quando o Coritiba estava indo para a segunda divisão, sabe? Formado com um grupo de garotos e também jogadores que foram contratados, mas que não deram respaldo. E eu sei que foi difícil. Teve uma ocasião aí que o Coritiba, acho que perdeu, eu acho que o Atlético foi campeão. Eu sou muito péssimo de memória, sabe? Mas coisa ruim é bom nem lembrar, né? É verdade. Coisa ruim a gente esquece. Se você me lembrar das decisões, eu lembro. A gente pode lembrar de 85, de 89. Mesmo na segunda, quando subiu em 87, né? Quando subiu em 95, 92. Principalmente a de 95, né? A de 95 foi muito importante. Foi aquele time que revelou o nosso grande Alex também. Pachequinho em evidência. Era um botinho, Ademir Alcântara na minha cancha. Era um maestro, grande maestro. Hoje a gente não tem mais nenhum jogador com essa qualidade, né? Não. Pois então, o Coritiba teve de qualidade quase igual a essa, sabe? Mas só que essa aqui é mais difícil porque hoje o futebol é diferente. Hoje o Coritiba disputa um campeonato brasileiro e naquela época se disputava o quê? Mal e porcamente uma Copa do Brasil e se disputava o campeonato estadual. Lembra? Porque o brasileiro entrava assim, entrava a rodo, né? Tinha 40, 60. Hoje é muito mais competitivo, né? Hoje é mais competitivo. Então, há necessidade, repito mais uma vez, de ter um trabalho pontual, principalmente nas próximas contratações. Mas é isso aí. Edu, quero te agradecer pela visita, informar você que a casa sempre terá as portas abertas para você. Muito obrigado. É um prazer tê-lo com a gente. Eu tenho que te falar que eu ouço você desde que eu era garotinho. Obrigado. Isso sempre foi o nosso repórter Mas favorito. continue espalhando.
Não, sempre. Não. E assim, quero te agradecer e assim, falar que a sua visita será sempre bem-vinda no Coxanautas. Aliás, quando o Brandão, que Sim, nosso amigo entrou em Sérgio contato Brandão. comigo pelo Facebook, que ele me falou, eu já me coloquei à disposição de vocês. E sempre estarei à disposição para bater papo. Eu sou um cara que adoro a comunicação e principalmente falar de futebol. E contar histórias, que eu ainda tenho muitas futuras aí para contar. Vamos ver se a gente marca um programa só para você contar história de futebol. Isso Porque isso é muito bom. A garotada de hoje não tem ideia do que era o futebol antigamente. Verdade, né? Hoje o futebol está muito gourmetizado, como a gente fala. Né? Não tem... A maneira, o tratamento que você... Principalmente eu tive com um pessoal que, em porta de vestiário, né? Esperava 10, 15 minutos, abria, entrava lá e falava com todo mundo. Hoje não existe mais isso, né? Hoje mais. é coletiva, Infelizmente. é sala de imprensa. Escolhido ainda na coletiva o jogador que vai lá. Não é aquele jogador que você tem a preferência. Do atleta que foi o melhor em campo, às vezes nem vai lá. Ou às vezes você não... Antigamente você pegava uma declaração polêmica no calor do jogo. É verdade. Hoje em dia não. Nada. Até uma crítica que a gente tem feito à crônica paranaense hoje, e eu digo dessa nova geração de repórteres, e alguns até mais antigos, que parecem que eles têm medo de apertar o treinador, de apertar um técnico, sabe? As perguntas parecem que é a pergunta já feita para que o treinador saiba a resposta. Mas enfim, agradecer mais uma vez a tua presença, agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Obrigado. Dizer que a gente está aí, a gente está na luta, a gente vai continuar cobrando a diretoria, a gente vai continuar torcendo para que o Curitiba saia dessa fase ruim. Nós temos um torneio muito importante que começa agora no próximo sábado. O Curitiba precisa subir, a diretoria tem que ter consciência disso, tem que trabalhar para que isso aconteça. Ao torcedor cabe cobrar e apoiar o time. Nós temos que apoiar. Terça-feira, né, da próxima semana, depois do jogo Sampaio Correia, a gente tem um jogo importante em casa contra o Atlético Goianiense. É o início da nossa caminhada dentro de casa na Série B. E esperamos dias melhores. Um abraço a vocês e até mais.